Fala rapaziada, aqui é Matheus no Mercado, mais um dia com vocês. Agora fazendo a análise do Shao SD. Então rapaziada, vamos iniciar pelo gráfico diário. Então vamos lá, gráfico diário. Ok, vamos lá rapaziada. Então, aqui é o gráfico diário, tá? Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu ver, uma tela. Ok, beleza. No gráfico diário, rapaziada, a gente tá no movimento baixista, mas com características de lateralidade, tá? Se a gente for ver aqui, ó, o preço dele depois que ele chegou aqui nessa média aqui de 200, e deixa eu ver, deixa eu aumentar aqui. Eita. Essa média de 200 aqui, rapaziada. Aqui, beleza, ficou melhor assim. Depois que ele chegou nessa média de 200 aqui e começou a fazer essa correção, ele tentou esse pivô de baixo aqui e não conseguiu dar continuidade, tá? Não conseguiu renovar máximas, levando o preço para essas regiões aqui, e o preço ele voltou, ou seja, numa característica talvez de uma correção, e aqui uma continuidade, né, que se formou esse pivô aqui maior, tá rapaziada, e ativou esse pivô aqui de baixa, sendo que a continuidade para ele está meio comprometida por conta dessas médias aqui de 200 que está segurando o preço. E assim, a gente se fala de ouro, né galera? O tempo que isso aqui não acontece, ó, vamos voltar um pouquinho, gráfico diário, ó. O preço ele sempre se mantém acima das médias de 200. Por mais que faça um pivô e tente, volta. Por mais que tente, volta. Então é super normal ele permanecer acima das médias de 200. Abaixo da média de 200, ó, só foi acontecer aqui, ó. Mesmo assim, ó, olha o tanto que tempo que não se manteve. Então é uma região pro ouro hoje que é importante, e nesses dias ter se refletido isso no intraday, porque a gente desce aqui o gráfico e vê que, olha, um monte de barra sobreposta, ó, uma do lado da outra. Isso demonstra a indecisão do mercado, ou seja, não dá para esperar dias com tendências fortes em uma direção quando o cenário macro ele tá desse jeito, tá rapaziada? Então, olhando para o ouro nesse cenário aqui, a gente percebe que por mais que o viés está sendo melhor para negociar vendido desde aqui, né? A gente viu, ó, depois do preço ele perdeu esse fundo, voltou para esse topo. A partir daqui, a melhor negociação sempre foi vendida, por mais que teve alguns dias que teve dias de alta, mas sempre foi vendido, mas não dá para segurar muito a operação nesse tipo de cenário. É melhor vender ou comprar e sair curto. E a gente chegou a fazer isso ontem. Vou mostrar para vocês, mas primeiro, beleza, estamos aqui no diário. Vamos para o gráfico de 1 hora para a gente olhar o nosso cenário agora atual. Ó, o cenário de ontem, rapaziada, só para fazer um recap de ontem, foi isso daqui, ó. O preço ele abriu aqui, tá? Ele abriu com gap de baixa, logo depois do dia anterior ele ter chegado nessas regiões aqui de máxima e ter rejeitado junto com a média aqui de 500, tá rapaziada? E logo depois de ele chegar, deixar a bela de uma rejeição, ele voltou para essas regiões aqui, tá? Ou seja, logo depois de essa esticada forte, o preço ele chegou numa região que é importante, ó, se você for ver, aqui era uma região que anteriormente o preço já tinha sentido e sentiu novamente. Ou seja, rapaziada, quando ele não consegue romper um topo, ele vem buscar os fundos. Foi o que ele fez ontem para hoje. Então, tendo essa visão, ontem a gente esperou a nossa sessão se abrir. Por volta daqui, era 9 horas nessa barra aqui específica, tá rapaziada? Ó, deixa eu dar um zoom aqui maior para vocês. Ó, exatamente aqui, ó,
Foi onde começou a sessão operacional. Quando iniciou o dia, nesse cenário aqui, eu vi que, ok, o preço, ele dificilmente ele vai conseguir retornar para essas máximas aqui com facilidade. As médias estavam descendentes, mais curtas, que é a média de 9 aqui, apoiando o preço. O que eu estava meio cabreiro era com essa média aqui de 20. Mas ainda assim eu decidi especular vendido nesse cenário, tá, rapaziada? A gente descendo aqui para o cenário do M15, que foi aqui, ó. O preço ele abriu. Ele tentou um pivô de alta aqui, buscou a média de 20 e onde ele começou a retornar de novo. Ele só veio aqui, ó, fechou esse gap e começou a pivotar. Quando aconteceu esse movimento aqui, foi a hora que eu entrei vendido, sendo que eu entrei vendido no gráfico de 2 minutos. Vou mostrar para vocês. Então, rapaziada, ó, lembra aquele movimento frustrado lá de cima? O preço ele volta, começa a pivotar para baixo, volta aqui para cima, faz uma troca de polaridade e volta a cair novamente. E a gente conseguiu pegar uma ótima operação, tá, rapaziada? Vamos olhar aqui por 5 minutos. Os 5 minutos foi aqui, ó, que aconteceu, tá? Ó, ele veio, pivotou, que dá para ver de forma mais bonita. Tinha essas duas médias de 200 aqui, ó, que tava me deixando um pouco cabreiro. E tava meio que se formando esse range aqui. Mas aí a gente espera, né? Já que a gente quer vender, a gente espera a estrutura vendedora. Preço nesse range aqui, na hora que ele quebrou esse fundo, foi onde a gente vendeu no risco. Colocamos stop aqui em cima, o preço ele trabalhou um pouco no nosso drawdown e depois ele começou a andar, mas andar, ó, de lado. Deu uma dor de barriga aqui, caindo, mas a gente manteve. A gente manteve o nosso stop acima dos topos, sem ficar diminuindo e conseguimos pegar. Nós entramos aqui, ó, aqui em cima e saímos aqui embaixo, tá? O nosso alvo era esse fundo aqui, beleza? Que estava pagando mais ou menos 1 para 3. A gente vai ver aqui melhor nos gráficos de 2 minutos. Vamos voltar aqui, ó. Foi exatamente aqui a nossa operação, beleza, rapaziada? Ó, preço voltando, pivotando, depois lateralizou. Depois que lateralizou, a gente tinha esse topo e esse fundo aqui como referência. O preço rompeu, voltou. Aqui foi a nossa venda, tá? Vou até marcar aqui, ó. Aqui foi a nossa venda, beleza? Depois disso, o mercado ele trabalhou, fez uma boa perna de baixo aqui, mas depois ele ficou de lado aqui, ó, bastante tempo e caindo de lado e caindo aos poucos. Aqui eu tava vendo isso tudo e depois ele desenvolveu bem devagar e veio aqui, pegou o nosso alvo aqui embaixo, ó. Aqui, ó, depois de chorar tanto, pegou nosso alvo. Enfim, ele caiu bastante, caiu na verdade o dia todo. Depois disso, se for ver mais, a gente pegou 3 vezes o nosso risco e ficou super satisfeito, né? Então, olhando para o dia de hoje, rapaziada, a gente vê que o mercado ele tem esse topo aqui como referência, tá? Tem esse fundo aqui como referência, ou seja, ele está dentro desse range aqui. Então, rapaziada, e as médias curtas aqui, ó, dentro do preço. Então, geralmente, para operacionais de tendência, ele tende a fazer isso daqui, ó, que ele fez agora. Ele tende a tentar um rompimento, ó, armou um pivô, tentou o rompimento e falhou e tá voltando tudo, buscando essas máximas aqui, que tende a fazer preço. Beleza, rapaziada? A gente olhando para o gráfico de 1 hora, agora no momento, a gente vê que aqui em cima a gente tem a média de 20, que pode servir como suporte, como resistência, na verdade. Essa média de 50 aqui também pode fazer preço, tá? A gente está em um zigue-zague descendente agora no momento, ou seja, não tem muito o que fazer comprado na minha visão. Tem muitas travas na ponta compradora. Já na ponta vendedora, ó, a gente tem esse espaço gráfico aqui, rapaziada. Aqui embaixo, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Todo esse espaço gráfico aqui a gente tem para poder trabalhar, tá? Então, a prioridade é tentar vender, se possível, né? Nessa janela operacional. Pode ser que o preço ele venha buscar essas médias aqui maiores. Opa.
ele venha buscar essas médias aqui, ó, ele enrole no intraday ali, para depois, só de madrugada, na próxima sessão, fazer o movimento baixistas. Mas a gente vai ter paciência, vamos esperar aí. Vamos pro gráfico de 15 minutos, ver o que a gente espera. Aqui, ó, gráfico de 15 minutos. Me parece estar armando esse pivô aqui, ó. Ele pode vir e buscar essas máximas aqui, ó. Beleza? Se a gente for ver, a gente não tem uma projeção muito longa, né? Vamos puxar uma Fibo aqui. Expansão, tá? A gente puxar desse fundo até esse topo. A gente tem essas... Deixa eu configurar aqui. Tira esse 50, tira esse 23, tira esse 38, tira esse 200. Vamos deixar só os tradicionais aqui. Aqui, ó. A gente tem essa região aqui de expansão. Ah, Matheus, está subindo, por que você não compra? Porque, rapaziada, a gente não opera pela exceção, a gente opera pela regra e por tendência, né? Olha essa pernada aqui, toda de queda. Então, isso pode ser uma correção aqui nessas regiões para depois voltar a cair. Eu quero pegar movimentos limpos. Geralmente, quando a gente tenta operar na contratendência, ela pode voltar a entrar em vigência a qualquer momento. Então, a gente quer estar do lado da força, beleza, rapaziada? E serve como confluência aqui também, essas zonas aqui de topo, tá, galera? Tem a zona de topo aqui, com essas regiões. Tem região de troca de polaridade aqui também, então é uma ótima região para quem quer ver vendido. Eu vou esperar o preço ele chegar nessa região, começar a fazer uma estrutura baixistas para tentar um pivôzinho de baixo aqui, um stop técnico, tentar pegar a retomada vendedora, caso me permita. Estiver dentro da minha janela operacional também, né? Olhar para os 5 minutos aqui, 5 minutos, a gente, ó, vamos lá, ele preço, ó a característica de lateralidade que tem. Chega no fundo, topo, chega no topo, fundo. Entendeu? Ele pode voltar aqui para as regiões máximas? Pode. Mas tem travas aqui na qual eu fico incomodado de trabalhar na ponta compradora. Beleza, rapaziada? Tem essas regiões aqui, ó, de fundo que são fortes. Que pode fazer preço nessa ponta aqui, ó. Então, rapaziada, a gente opera pela regra, não pela exceção, beleza? Então, proibido compras agora pelo menos nessa janela operacional, tá? Aqui, ó. Formando uma figura de volta em V, tá? Para alta, se confirmando. A gente faz uma expansão dessa figurinha aqui, ó, que acabou de alcançar o primeiro alvo de Fibo, tá? O que é essa figura? Geralmente, ó, essa volta aqui, tá, rapaziada? Cujo primeiro alvo é aqui, o segundo alvo é aqui, o terceiro alvo é aqui em cima, beleza? E com certeza, né, não só essa figurinha pequena, mas também tem essa figura aqui maior, beleza? A gente pode expandir. Também há uma possibilidade de a gente pegar esse fundo, esse topinho aqui, ó, dar como confluência nessas regiões aqui de média, beleza, rapaziada? Enfim, é isso, tá? Essa é a minha visão para o XAUSD, tá? Não tem mais muito que acrescentar, agora é só esperar, né? Aqui a gente vai ficar olhando, monitorando no gráfico de 2 minutos. Ó, agora no momento tá dando essa rejeitada aí, vamos ver o que vai acontecer. Valeu, galera, mas por hora é isso. Deixa o seu like aí, se inscreva no canal e tamo junto. Abraço.